A ideia da oficina, ela é literalmente promoção de uma cultura que quase se extingue nos anos 90, né? A gente conseguiu trazer de volta e através dela a gente passa o conhecimento do instrumento e não só do instrumento, da técnica de construção que pode ser aproveitado na guitarra tradicional, no violão. Então, o que esses meninos aprendem aqui é na íntegra a concepção, o cálculo, né, de um instrumento, como ele funciona, o que deve ser considerado na construção do instrumento, como funciona, os cuidados que devem ter, mesmo que não queiram seguir a linha da luteria e tal, mas é um conhecimento nobre, porque quem se interessar por tocar vai se utilizar dessas informações. Agora, ainda assim, o mais importante é a promoção cultural, é levar ela aos 4 cantos do mundo e mostrar a força que esse instrumento, inventado na Bahia, né, um instrumento brasileiro, tem. Esse aqui é o grande valor. Então eles criaram e chamaram, né, na brincadeira ali de pau elétrico e tal, mas na verdade estava surgindo ali a invenção da guitarra elétrica e não da guitarra baiana. O seu Osmar era bandolinista, ele tocava bandolim, o seu Dodô tocava violão, fazia as bases, chamou a terceira pessoa, que era o tenista do Aragão, e montaram um trio elétrico que não era um caminhão. O trio elétrico era 3 pessoas que tocavam instrumentos elétricos. Esse instrumento elétrico surgiu com o nome de pau elétrico e tal, mas com o decorrer do tempo, aí já vinham as informações da guitarra elétrica, de Henriques, de Beatles e tal, então começaram a colocar corpo na guitarrinha e ela se chamava de cavaquinho do trio. Ela não era ainda propriamente de guitarra baiana, era cavaco de trio. E como cavaco de trio ela não ia conseguir avançar, ela não ia popularizar, né? Fizeram muito trabalho, a gente teve vários blocos e trios e toda uma cultura voltada para a cultura da guitarra baiana. Mas a guitarra baiana passa a ter identidade e ter uma força cultural quando Armandinho, na época com Moraes, nos anos 70, ele cria a ideia de que a guitarra é baiana e chamou de guitarra baiana. Então ela começa a mudar a história. E a força, a invenção da guitarra baiana, na verdade, remonta mais para Armandinho, falo de guitarra baiana, não a invenção da guitarra elétrica. Em 42 o mundo fabricava esse instrumento, né? Tinha gente pesquisando a mesma, paralela ao seu Osmar e Dodô aqui, a guitarra elétrica estava em evolução no mundo todo. E com essa ideia de chamar de guitarra baiana, Armandinho adotou a guitarra baiana como uma ferramenta de trabalho. Porque no começo ele tocava guitarra tradicional, mas a virtuose está nele, não no instrumento que ele toca. Então a força da guitarra baiana surge da vontade dele, e esperto também, porque ele assumindo a guitarra baiana, ele fez o mundo todo com a guitarra baiana, a cor do som. Todo o trabalho dele foi em cima de guitarra baiana. Porque tudo que ele fazia na guitarra tradicional, ele conseguia colocar na guitarra baiana. Então a guitarra baiana toma um peso enorme. Apesar dos trios que rolavam aqui na época dos anos 60, 70, Tapajós, né, Saboró, tinha tinha várias bandas. A galera tocava, era sazonal porque eles só tocavam período de carnaval e ela não se estendia durante o ano para um outro tipo de trabalho. Então ela ficou muito interiorizada na cultura baiana. A guitarra baiana até então, paralelamente lá fora já se fabricava. Né? Quando ajustar as telas, eu vou mostrar para vocês. Paralelamente ela já né? Abra aquelas guitarras aí, Andrei. Pronto. Essas guitarras aqui, tá ruim a imagem, porque foi um tempo que eu consegui ver na terra do som. Então as guitarras que se produziam na época, a única que chegou a ser para elétrico foi a invenção do seu Osmar e Dodô. Essa aqui já era a guitarra que o seu Dodô criou, que chamava cavaco de trio. Mas aí, assim, cada um tinha uma forma, cada um tinha um desenho, então era difícil emplacar uma identidade para um instrumento, identidade na estética do visual, porque o som já era característico, né? O som, com a afinação de bandolim, todos se pareciam. A Armandinho é que dá esse destaque quando traz os pedais, o verdade, quando começa a colocar efeito. Mude aí. Aí você vê a primeira empresa que consegue colocar naquela época uma identidade na estética do instrumento foi a Delvecq. Delvecq era uma empresa nacional que fazia cavaquinho. E eles chamavam de cavaco de grill e você disse aqui é
é toda uma estética de cavaquinho, as tarraxas de cavaquinho. Eles não tinham muita preocupação, eles tinham a afinação que era de bandolim, fizeram com um corpo maciço, mas essa era a guitarra que assim, popularizou na época, que se chamava de guitarra baiana, uma identidade, porque todo mundo sabia o que era uma Del Vecchio. Fora Del Vecchio, passei aí, tinha essa daqui é uma guitarra Jog, a única imagem que eu encontrei na internet. Também foi uma produção nacional na época dos anos 70, mas era tão ruim a guitarra que a pessoa brincava, joga fora. Aí eu tive uma, era ruim de tocar, era para afinar, era terrível. Mas tinha uma identidade, ela já começava a aparecer como guitarra baiana e assim, vendeu muito no Brasil. E passei aí, Andrei. Pronto. Aí lá fora, paralelamente, você vê já empresas como a Fender, que já fabricava guitarra baiana. Mano, tem os modelos que vocês estão vendo aqui, elas existem no formato de guitarrão, já da Gibson, muita tela. Isso aqui é uma Gibson, a lendária e famosa Gibson, eles já fabricavam. Lá fora eles usam para tocar country, tocar essa música mais lá pro sertanejo e tal. Ela não teve tanta força, tanto destaque, a guitarra lá não, ainda vende muito hoje, mas não tem o peso da nossa guitarra. Então essas são as guitarras que se produziam lá fora nesse período. Aqui são as guitarras, quando eu entrei na história, essa brincadeira, foi em 96, 95, quando a Armandinho me conheceu, eu trabalhava com desenho, com arte, gostava de escultura, tinha feito uma guitarra para adulto, eu era muito apaixonado por guitarra baiana. E a Armandinho, quando me conheceu, ele queria fazer uma guitarra. E eu, empolgado ali em conhecer o cara, sempre fui muito fã do trabalho dele, prometi fazer uma guitarra com Floyd Rose. E nessa brincadeira da Floyd Rose e tal, eu sei que a guitarrinha funcionou. Fui buscar uma estética, ela não está aqui, mas fui buscar uma estética dentro de uma ideia dele, já era um desenho dele antigo. Ele olhou que é a que ele usa hoje, as guitarras que vocês vão ver, mais tarde ele vem tocar para vocês. E essa guitarrinha, ela foi o divisor de água. Ali começa uma nova história, porque com o seu Osmar, com o Haroldo, o irmão, a gente decidiu botar uma campanha e fazer de volta a guitarrinha funcionar. Porque nos anos, ali em 95, só a Armandinho no Carnaval tocou aqui na Bahia a guitarra baiana. Todo mundo já tinha abandonado a guitarrinha. Um instrumento que tem que ter uma certa habilidade para tocar, teria que ter uma certa habilidade para tocar. Um instrumento que era estridente, era muito agudo. Quando eu entro nessa história com o Armandinho, a gente coloca, produz a Floyd Rose, muita play, é fantástico, veio todo mundo em cima. Isso deu uma ideia da guitarra baiana como cultura baiana mesmo, a nossa cultura. E aí, de repente, a guitarra baiana toma essa forma. Com o seu Osmar, com a Haroldo, a gente cria a primeira linha, que se chamava Itapuã. Foram feitas 23 guitarras, e as pessoas que adquiriram essas guitarras foram o Brau, Cheiro de Amor, a galera que fazia trio naquela época dos anos 96, até os anos 2000 ali, a galera sumiu. Mas era uma guitarra caríssima e não ia alcançar o objetivo. Então eu criei a Caicó, essa guitarra que a imagem não... Criei a Caicó, criei essa aqui agora, que é uma praia lá da minha terra. Então foram guitarras que conseguiram baixar o custo de produção, porque elas são feitas em máquinas separadas, setores, e com essa facilidade de baixar o custo, ela começou a assumir todos os valores. Passei. E guitarras assim, essa de Frank Solari, um grande guitarrista, todos os guitarristas do Brasil, a gente faz esse projeto no Brasil todo, e uma galera passa, eles começam a assumir a guitarrinha, a banda Angra, Sepultura, todos têm guitarra baiana. E com a guitarra baiana e com eles, a gente começa a introduzir no rock, começa a introduzir no arrocha, no samba. Com o Dudu Nobre conseguimos colocar a guitarrinha no samba. Tem uma galera fazendo com a guitarra baiana várias afinações, que é um instrumento de campo curto, suporta todas essas afinações, cavaquinho, ukulele, violão, Cacau Santos. Eu trouxe alguns vídeos aqui para mostrar essa turma executando. Então, esse instrumento começa a tomar forma, cria uma identidade. A preocupação maior do nosso projeto era não copiar as guitarras lá fora, porque são bonitas. Tem uma turma em Salvador que fabrica, meus colegas do Batange e Uri, que são luthiers, são excelentes luthiers, fabricam os instrumentos.
da Fender e tal. Mas o propósito da gente era criar uma identidade, nacionalizar o instrumento, né? E criar com a Armandinho ainda participando desse processo, ficou fácil a gente definir o futuro da guitarrinha. Então a gente aumentou o comprimento de escala, a gente aumentou o volume, a gente alterou a guitarra e muito na sua concepção. E ela assumiu os palcos, ela voltou com muita força. Então todo mundo hoje que está envolvido com música, que está lutando nos palcos, tem guitarra. E alguns já assumem, já vão fazer seus trabalhos somente com guitarra baiana, no caso de João Felipe, tem a Vila Chã, em Recife, tem uma turma de artistas que já assumiram, já está no palco. Mudaiá. Não é? Eu vou dessa parte histórica do instrumento, né, vou dar até um intervalo. Como vocês não são da área da luteria, então eu vou tentar ser sucinto aqui. Isso aqui é uma explicação técnica. As pessoas perguntam por que o instrumento deve ser parafusado ou colado, o que altera no som você parafusar ou colar um instrumento. O instrumento consiste em, precisa vibrar, tá? A madeira por si, ela precisa em todas as partes vibrar para realimentar essa vibração nas cordas e aumentar a duração da nota, a sustentação da corda. Então, ela estando parafusada, se ela estiver encaixada corretamente, se estiver preso, ela vai ter a mesma função que está colado. São vários encaixes, né? A Gibson trabalha com esse formato de violão, ele encaixa braço. A Fender trabalha parafusado, que é um processo de produção mais acelerado. Né? Um setor faz eletrônica, os guardas, plástico, o outro faz o corpo, pintura, o outro faz o braço. Então isso acelera muito o processo produtivo. Mude aí. E aí na construção, a outra coisa mais importante no instrumento, né, seria o nivelamento, o alinhamento dessas duas partes. Se tiver 0,1 milímetro fora do lugar, você começa a ter problema, as cordas têm que subir para não ficar trastejando, não ficar batendo. Então, todo o processo de construção, a preocupação maior é nesse eixo. Inclusive, eu até coloquei aqui para explicar isso melhor. Pronto. O instrumento todo, ela se resume nisso aqui. Tá? Aqui é o nut, aquela pecinha aqui de divide as cordas, e aqui a ponte, que no cavaquinho você toca, seria um mocinho, um rastilho. O instrumento todo se resume nesse intervalo. Tá? O ponto de oitava, que é o que vai dividir a nota, isso aqui é fundamental. Se esse cálculo estiver correto, daí você pode fazer qualquer instrumento que você possa imaginar. Eu tenho um comprimento de escala, né? O comprimento total é esse. A escala em si eu geralmente deixo com 19 taxas, ela seria desse tamanho. Então essa região, ficou baixo para vocês, né? Essa região aqui é que eu vou distribuir o sistema de captação. Tá? Eu vou dar explicado. Então, voltando do princípio que eu falei, das madeiras estarem bem coladas, ela está vibrando. A função da madeira no instrumento é excitar as cordas para que ela aumente a duração da nota. Mas ela não tem nada a ver com o timbre do instrumento. O timbre do instrumento está relacionado ao sistema eletrônico dela, à captação. Tá? Por exemplo, se eu definir, nesse intervalo, se eu trouxer o captador para próximo do braço, o instrumento vai ficando grave, o som vai ficando aviludado. Porque a região que ela oscila é um pouco mais lenta. Se eu colocar o captador na base, então esse som vai ficando mais agudo. E qual é a relação do timbre? São os captadores, a posição que eu vou pré-definir. A relação dele é a altura das cordas, que geralmente a gente usa 6 milímetros entre o captador e a corda. Se você colar muito nas cordas, o som ele satura. Se você colocar ele muito distante, ele dissipa. Então você perde. Existe um ponto de equilíbrio em relação à altura do captador e a corda para que você tenha a precisão no som do seu instrumento. E a segunda coisa é o tipo de corda que você vai usar. O calibre de corda influencia. Você pode usar uma corda 0,8 que é muito fininha. Com a corda 0,13 os sons são totalmente diferentes. Tá? É parte da densidade. E a terceira coisa seria os componentes eletrônicos. Filtro de captação, que é potenciômetro e tal. Então, definido isso, eu tenho o som do instrumento que eu quero produzir. E eu fiz aqui
essa é a Aruana, foi a guitarra que eu consegui popularizar. Tá? Eu defini uma região que as pessoas usam muito drive, então eu trouxe, aqui está a ponta, tá? Eu trouxe o captador mais próximo da ponta para não ficar estridente, mas para excitar, que todo mundo que toca guitarra baiana quer tocar igual Armandinho. Eles querem rasgar mesmo e quer fazer, é muito forte o som. Então, por muitos anos a guitarra baiana se configurou dessa forma. Até que surgiram outros elementos na música, o rapaz que eu vou mostrar aqui que toca o ukulele, ele precisava de um som mais grave para harmonia, que não tivesse a distorção. Então aquele lance que eu falei, eu trouxe o captador para baixo, trouxe um captador single ao braço, para ele harmonizar com esse captador, e com a chave de posição que eu coloquei nessa região, ele muda a posição do captador quando quiser fazer o som de guitarra baiana mesmo, assim, rasgado. Não é? Com o eixo pronto, deixa eu ver se eu tenho aqui. Com esse eixo pronto, eu posso com a concepção do instrumento, com esse eixo na mão, sabendo o que eu vou fazer, sabendo o que eu quero de captação, sabendo os intervalos, espaços que eu tenho, o resto é detalhe, porque se eu quiser fazer uma guitarra de Armandinho, eu venho e coloco essa mão aqui e tal, posso colocar o corpo, que é a guitarra dele. Essa seria a guitarra de Armandinho. Mas no mesmo eixo, eu posso dizer, deixa eu dizer outra aqui. Então, tirando o eixo, depois que vocês definirem o que é o eixo do instrumento, o resto é detalhe, cada um pode criar seu instrumento. Cada um tem a liberdade de, por exemplo, isso aqui pode ser a Aruana mesmo, não é? E aí a mãozinha Então, qual é o princípio da construção? É o eixo. Você descobriu o eixo, você sabe o tamanho que você quer, você sabe o que quer fazer no instrumento, então você não precisa ficar preso à marca, ao desenho e detalhe. O desenho você vem e coloca o que você imaginar. Pode ser cavaquinho, pode ser o que for, porque ele não vai alterar o som. Então, com a guitarra construída, a gente já tem toda uma ideia do que corda influencia, captador influencia e tal. Agora vem, vamos falar uma das coisas importantes. Essa tensão de corda, tá? Eu preciso, tem duas formas de construir um instrumento. Uma mão inclinada, como é o modelo de Armandinho, que ela já tensiona, calculado essa tensão, para esticar a corda, para que o som saia mais limpo, senão ela fica batendo e perde o sentido. Quando a mão, como da Aruana, quando a mão é reta, a gente cria um abaixador de corda aqui, que parafusa, aqui está seu desenho. E ela desce e pressiona a corda para que ela desça e faça essa pressão para que o som saia limpo. Sobreponte. A guitarra que eu falei de 96, que eu construí, a de Armandinho, foi essa peça que só existia na guitarra de 6 cordas, isso é uma Floyd Rose, tá? E aí já tentaram na época, não tinha conseguido, até porque os anos vão passando, vai facilitando, tudo vai ficando mais fácil. E aí eu adaptei, cortei uma ferragem botô muito dura e tal, calculei tensão de mola e tal, passei 6 meses construindo aquela primeira guitarrinha dele e funcionou. Mas o tradicional mesmo é a ponte fixa, tá? Não tem tremolo, não tem nada. As guitarras todas do passado trabalharam com esse tipo de ponte. Essa ponte, ela já tem a facilidade da gente regular os pontos de oitava, porque eu tenho esse curso aqui, esse intervalo para andar e... Então, dependendo do tipo de corda que eu usar, o tipo de afinação que eu vou precisar, isso se mexe. Tem que procurar o ponto de equilíbrio ali da oitava. E aí o sistema de captação. Eu já tinha falado lá, mas aqui fica até mais fácil. Então, essa região, isso é de uma guitarra normal, não é Então, essas 3 posições aqui vão me dar sons diferentes, que podem ser combinados. Né? Tem uma chave de posição na guitarra que eu aciono, eu posso juntar esses 2 captadores, posso deixar esse sozinho, esse isolado também, que é muito bom para a harmonia. Geralmente quem toca guitarra extrato usa essas 2 posições para fazer base, que é o som, para mim, eu também acho mais bonito, né? Mais equilibrado. Então com a chave de posição você consegue definir
a posição do captador, onde ele vai tocar, e como eu falei, tipo de corda, né, tipo de posição e relação à altura. Diversidade, segura aí. Agora eu vou passar aqui para vocês, vou explicar, vamos escutar um pouquinho. O que vocês vão ouvir aqui agora, só faltou o Cacau Santos, que não deu tempo ele me mandar o áudio. Cacau Santos é um guitarrista gospel, muito bom por sinal. Ele toca com afinação de violão, com afinação de guitarra tradicional. Porque a guitarra baiana até então só tocava com armadilha, com afinação de quintas, que é a afinação do bandolim, do violino. E aí esses caras que eu vou apresentar aqui, são os caras que assumiram a guitarra baiana. Eles estão tocando na afinação do ukulele, acho que esse primeiro. Então essa diversidade, segura aí, essa diversidade da guitarra baiana com outras afinações, ela deu assim ela ganhou o mundo. No Havaí e na França existem grupos de ukulele formados. Eu tenho vendido muito, principalmente lá no Havaí. Brasileiros que moram lá, que conhecem a história, na Havaí começa a popularizar. No Japão tem uma banda que chama Narnianos. Os caras se influenciaram tanto com a nossa cultura que montaram essa banda lá para eles serem novos baianos. Eu mandei toda uma coleção, é muito massa. Eu mandei uma coleção para eles dos novos baianos, eles estão fazendo um trabalho lá perfeito. Mude aí, solte aí, veja se o som sai. Fala galera, beleza? Meu nome é João Felipe, eu sou do estado do Rio de Janeiro, eu toco guitarra baiana e cavaquinho e eu afino a minha guitarra baiana em afinação de cavaquinho. Ré, Si, Sol, Ré e a quinta em Lá. Agora tem essa honra de ter essa guitarra a Sol, né, que eu e o Elifas desenvolvemos juntos para os cavaquinistas, né? Uma guitarra baiana que foi pensada para ser usada aí com afinação de cavaquinho. Você vê que foge totalmente da estética sonora do cavaquinho, mas a afinação do cavaquinho, hoje ele faz MPB, ele toca tudo. A necessidade dele, isso ele está fazendo com o computador do braço, esse som mais grave. Ele vai entrar com a distorção, vocês vão perceber, porque não tem chave dele. Ele muda. Aí eu tinha explicado para vocês. Quando o João Felipe se projetou e eu vi que ele assumiu o instrumento nos palcos, fez Rock in Rio, toca com uma galera imensa lá no Rio, percebi que ele estava muito afim mesmo de assumir a guitarra. Então, ele, como é o único de cavaquinho, que vários têm, mas ninguém foi para os palcos assim como ele, Dudu Nobre, todos têm. Aí ele queria criar um desenho para ele. Então, a mesma coisa que eu falei, partindo da ideia do eixo, aquilo que eu mostrei, eu vim definir um desenho. Aqui podia ser a Armandinho, podia ser a Caicó, a mão, podia ser o que eu quisesse. Respeitando esse intervalo, o resto é a gente que cria, a gente que... Então, essa liberdade é muito grande se conceber a luteria por esse caminho. Porque o tradicional é você botar uma guitarra do lado, desenhar e tentar copiar aquilo no caminho reverso, assim, é muito distante da realidade, termina acontecendo erros. Então é melhor ter a liberdade de criar. Pode soltar aí. Ele vai tocar agora a distorção. Nil Cavaquinho, que é o mais legal para mim, é
Cavaquinho, ela não vai substituir o cavaquinho acústico, porque tem uma referência muito grande do samba. O que vai acontecer daqui para frente com o instrumento são outras possibilidades do cara que toca com a afinação do cavaquinho partir para outras vertentes da música, que não, com um cavaquinho é difícil você ir para um rock, como ele está fazendo, né? Ir para um outro caminho que não seja do samba, do choro, do métier do cavaquinho. Então essa é a possibilidade. Segure aí, viu? Aí agora a gente vai ver, o ukulele é um instrumento que popularizou no mundo todo. A galera, instrumento fácil de tocar, três acordes a gente toca umas 200 músicas. Né? É muito legal, mas veja o que esse cara alcançou com a afinação de ukulele, está na mesma, pode soltar. E aí, gente, eu me chamo Paulo Júnior, moro na cidade de Belmonte, Bahia, sou músico profissional e vou estar apresentando para vocês aqui uma música do Bee Gees que eu gosto muito, na minha guitarra baiana, Elifa Santana, com afinação de ukulele low D. Espero que vocês gostem do som. Por ele que eu introduzi aquele captador do braço que eu filei para ficar mais grave. E criei um novo modelo que se chamou Arona 2, porque muita gente viu e hoje quer instrumento nessa configuração. Os acordes que fez e está solando por cima. Tudo na mesma guitarrinha, né? Tudo na mesma. Veja a possibilidade, né? A riqueza que a guitarra baiana trouxe para os diversos estilos com todas as suas afinações. O instrumento de campo curto, de escala curta, ela suporta a afinação porque as distâncias de pontos de oitava e tal também é muito curto. E como a gente fabrica lá a ponte, fabrica a captação, a gente procura dar o destino de cada objetivo, se é para o ukulele e tal. E o outro lance é assim, o calibre de corda. Cada um monta seu calibre de corda para que alcance as notas que o instrumento precisa. Não é comprar um encordoamento e colocar. Então, isso pré-definido que vai uma ideia, um manualzinho com a guitarra. Então, cada um vai pegar a sua afinação, colocar e afinar e tocar. Esse próximo vídeo é uma menina de Recife, ela é guitarrista e tal, que também adotou a guitarra baiana.
Armandinho viu ela tocando, gostou. Ela tinha pedido para fazer uma guitarra baiana, queria entrar no universo. Ela é bandolinista também. E aí terminou a gente fazendo essa guitarra para ela. E hoje ela também se projetou e só usa. Esses que eu estou mostrando são pessoas que migraram para a guitarra baiana e estão fazendo o trabalho de palco, está fazendo o trabalho de vida deles com guitarra baiana. São vários, eu trouxe uns que estão mais próximos, que a gente se comunica, até também porque eles têm mais digamos, habilidade com o que está fazendo, fica fácil demonstrar para vocês. Solta aí, eu. Fala pessoal, eu sou o Bive Lacham, aqui de Recife, Pernambuco, também endosso do meu querido Elifa Santana, meu querido luthier, um beijo para você. E aqui ó, a réplica de Armandinho, ganhei dos dois no Carnaval de Salvador em 2020, quando fui convidada para estar lá no Carnaval de Salvador, desfilando no trio do Doi Osmar, foi lindo. E olha, sempre uso a guitarra baiana afinada igualmente ao meu bandolim, então a mesma afinação de bandolim eu uso na minha guitarra baiana. E eu interpretei aqui para vocês dois clássicos do nosso frevo pernambucano. Primeiro, Lágrimas de um Fulião, de Levino Ferreira, com a guitarra clean. E a guitarra com distorção, o clássico Vassourinhas, para vocês. Espero que vocês gostem. Projeto lindo, Brasil Guitarras. Um beijo, meu querido luthier. Tamo junto. Dê uma pausa aí. Essa guitarra de Armandinho, eu vou falar um pouquinho para ela antes de soltar o som. Armandinho foi um projeto de 30 anos que a gente já está juntos, e toda a evolução da guitarra baiana, por incrível que pareça, acontecia no camarim do trio em pleno carnaval. As brincadeiras que aconteciam. Primeiro foi a Flor de Rose, que eu levei até a Flor de Rose e estava conhecida. Quando a guitarra estava pronta, tudo funcionando, aí a necessidade de ter mais grave, de ter mais peso. Porque eu não trouxe para comparar, para não pejorar o passado, que foi lindo, foi o que me apaixonou, foi o som da guitarrinha lá no passado, aquele som besourinho mesmo, de elétrico, que ele só tocava que tinha velocidade nos dedos, se não tivesse não se metia, era bravo. E aí o que aconteceu? Aí muitas pesquisas, as teorias que você vai encontrar na coisa, que aumentando a espessura da madeira fica mais grave, e assim não tinha nada a ver, descobrir no ofício mesmo, ali que quem vai dar esse tom mais grave, mais curto, é o comprimento de corda. Então uma guitarra baiana, que era chamada de cavaquinho do trio, tinha um comprimento de escala de 17, 17.5, então era o comprimento de um cavaquinho. Tanto que seu Osmar, quando fez o pau elétrico, ele quebrou o cavaquinho, levou a escala e o braço e botaram aquele pedacinho de madeira para fazer um instrumento elétrico. Porque descobriram que o elétrico não dava microfonia, aquela história toda. E aí eu aumentei para 18.6 o comprimento de oitava. Então o instrumento cresceu 3 pontos alguma coisa lá. E quando o Armandinho pegou a guitarra e tocou pela primeira vez, sempre meus testes foi com ele, que é o pai da criança, é ele que deu vida à guitarrinha, tinha que ser com ele a história. E aí ele gostou, e aí virou um padrão para todos que fabricam, para todos que tocam, esse novo comprimento, que é esse som grave que vocês escutaram, um som que conseguiu entrar nos outros estilos, ela não incomodou. Então outra brincadeira, não solta agora não, outra coisa que acontecia, então o Armandinho quando saía do trio, e em pleno carnaval ia dar canja de outro trio, às vezes ele saía do camarim para dar um trio na Daniela e voltava, ali na Barra mesmo. Então ele tinha que levar um rodo, tinha que levar uma parafernália de pedaleira, arrumar o trio para tocar, e isso era estressante, porque eu imagino pleno carnaval, tanto na rua quanto no trio, a quantidade de gente, e voltar. Aí ele disse, pô, você podia fazer uma coisa, eu dispensei esses rodos, brincando com os meninos, já o Zé e já. Aí eu disse, rapaz, peguei o meu Eletrontec, tem um eletrônico industrial formado lá na Guitarra Brasil, e vamos desenvolver. Eu conheci o som de Armandinho, deste garoto eu gosto, e a gente criou um drive. Esse drive é um pedal que vem embutido na guitarra dele, e ele dispensou o Isabu, ele tirou toda aquela parte, inclusive os rodos. Quando ele vai dar canja hoje, é só ele e a guitarra. E essa guitarra, ela está aqui. Essa região aqui é o drive. Aqui tem um volume, tem o drive, tem o volume do drive e uma tonalidade, independente do conjunto de informação. Então, ele vai ligar a guitarra com esses dois potenciômetros e a chave, elas regulam aquele lance que eu falei, dos captadores, ponto, braço, tonalidade master do instrumento, volume master do instrumento. Essa chavezinha aqui é ela quem aciona ali, que desliga esse bloco de potenciômetro, que seria o drive.
Então ligou ali, a Armando equaliza do jeito que ele quer fazer e a gente conseguiu mais um ganho para a guitarrinha baiana, não é? Nesse período da criação, a gente ganhou 2 mega empresas nacionais, a NID, que me procuraram para fazer a consultoria das cordas para a guitarra baiana, porque corda para a guitarra baiana é corda de guitarra, tá? É calibre. Mas ele aproveitou o marketing e criou uma caixinha com corda de guitarra baiana, já vinha cortado, mas é corda de guitarra tradicional, não existe essa especificidade com corda de guitarra baiana. Mas foi legal porque isso agregou valor para a história, para a cultura da guitarrinha. E outro foi a Santo Ângelo, que criou um cabo, não vingou porque realmente ficou caro. Era uma pesquisa que a gente tinha para tirar, cada vez mais tirando a incidência do instrumento. Ele chamava de África, cabo, era lindo os cabos. E a Santo Ângelo ainda tem esse projeto guardado. Tudo isso veio para a guitarrinha, agregou. E aí vamos ver, ela vai tocar a cultura dela, né? Não é o som que vocês estão acostumados a ouvir de Armandinho e tal, mas é uma cultura pernambucana. Vamos ouvir para saber a afinação do bandolim. Vai ligar o rádio. Essa guitarra a gente espera uma coisa mais elétrica, né? A gente espera a Armandinho tocando, é incrível. Pode dar uma pausa aí, segure aí. Então, a ideia da guitarrinha baiana, a parte, digamos, cultural, a expansão dela, a evolução dela. Vou passar isso rapidinho, que é interessante para vocês entenderem o porquê chegou até assim, dividir as afinações, dividir os valores para que a gente alcançasse mais pessoas. E o mercado, nem o mercado financeiro, mas o mercado cultural, porque as grandes indústrias ainda não se interessaram aqui no Brasil. Mas breve eles já estão assumindo esse papel e a nossa cultura vai ganhar. Já ganhou o mundo, né? E de forma incipiente, porque a minha luteria, eu vou mostrar o processo de construção no próximo bloco para vocês, aí eu vou deixar depois do canto B. É o processo de construção, macro,
a macro loteria, que é a minha, né? Eu tenho funcionários, eu tenho máquinas para fazer. E a loteria tradicional, eu consigo demonstrar aí os dois, fazendo formão para quem quiser construir. E a guitarrinha, como eu falei, ela começou lá nos anos 60, ela teve o seu momento mais áureo mesmo, foi naquela época, porque as composições que foram feitas naquela época eram muito fortes. As obras de Tapajós, de Chiclete com Banana, o que eles criaram na época com guitarra baiana, foi algo assim que até hoje não conseguiram mais reproduzir. As obras de Armandinho, o disco É a Massa, assim, foi o pico para quem curte a guitarrinha baiana e os solos. Para vocês terem uma ideia, a música que impressionou naquela época era uma música do Dire Straits, aquela Sultans of Swing, quando ele fazia aquele solo, aquelas dobradas. Armandinho já tinha nele toda a música do começo ao fim de um percurso de circuito, ele fazia aquelas dobradas na guitarrinha, era uma coisa impressionante. Então a musculatura dele já era preparada para aquilo, ele desde pequeno fazia aquilo. Então, um momento áureo, mas a necessidade de mercado, do som, dos trios, foi modificando, foram entrando bandas, foi subindo aquelas laterais que ficavam as pessoas no trio, né, com as caixas tocando, e ele lá em cima tocando, então aquilo subiu bateria, teclado, e a guitarrinha começou a entrar em desuso. Nos anos 90 até 95, foi assim, a derrocada, porque só Armandinho fazia o carnaval, mesmo fora de época, ou dentro de época, Armandinho era o instrumento da ferramenta de trabalho dele, por isso não largou. Mas ninguém mais usava a guitarra baiana. E aquilo assim era... Eu via com tristeza quando vinha para a Bahia ver o carnaval, porque realmente era o momento elétrico da Bahia, era aquele carnaval. Aí foi quando eu entrei na história, a gente fez muita feira, a Modecó, a Vaga. Aonde houve possibilidade, a gente foi divulgando. Luiz Caldas foi outro que participou do começo, começou comigo também. A minha segunda guitarra foi Luiz Caldas, a primeira foi a Armandinho. E a gente começou a colocar de volta, ela foi acontecendo. Já vão 26 anos nessa brincadeira, só que realmente a gente expandiu, conseguiu alcançar o mundo todo, aonde vocês imaginarem, conhece o nosso trabalho, conhece a guitarra baiana, né? Conhece a invenção de dois baianos, na verdade. A gente chama de invenção de Dodô e Osmar, mas a ideia mesmo da guitarra baiana ainda é Armandinho, como eu disse, por ter assumido o instrumento e ter criado toda uma literatura para esse instrumento. E a guitarra baiana se resume nisso, é cultural, ela é muito forte, ela vai ser ainda assumida pelas indústrias, é uma questão de pouco tempo. Porque já me consultaram, aqui na Bahia quiseram fazer uma indústria, mas eu me aposentei agora, era auditor tributário lá na minha terra, e eu tinha um espaço muito grande. Depois das fiscalizações, eu tinha um espaço enorme para ir mexer e pesquisar e estudar esse instrumento. Então eu ganhei muito com essa liberdade que eu tinha. E não pude vir assumir, mas a Secretaria de Cultura daqui do Estado quis montar essa indústria, com os irmãos Macedo. E assim, já tinha gente habilitada aqui para fazer isso, mas queria que eu viesse, eu não tive corpo. Mas já vocês vão ter uma indústria aqui, isso é fato. E aí eu pergunto, de vocês assim, só você toca um instrumento? Você toca também? Você toca que instrumento? Percussão ou é clássico? Percussão. Percussão, toco dobrado. Legal. Papação, Mas é importante conhecer a sua cultura e conhecer assim como funciona, porque o cavaquinho que você toca ele é percussivo, né? Ele é percussivo, ele entra a ideia do cavaquinho está na batida mesmo, né? O acorde seria então acho mais importante mesmo esse lado percussivo do cavaquinho. E vocês, alguém toca mais? Você toca? O violão, né? Sim. E você? Aqui é do Sim, a galera aqui é legal. Tocava. O violino está dentro da ideia da guitarra baiana e a afinação do violino. Eu toco pelo piso, Complicado, né? Mas aí é o seguinte, então, vocês têm a estudando música, porque a música, como eu falei, ela não importa o instrumento que você vai tocar.
Se entrar para um lado, o Armandinho podia estar tocando piano, podia estar tocando sanfona, ele tocava guitarrão. Aí, a guitarra baiana, porque ele era bandolinista, terminou transformando. E como eu falei, ele percebeu que ia se projetar muito mais com a guitarra baiana, fez controle, ele rodou o mundo com a guitarrinha. Porque com a guitarra grande tinha muita gente boa como ele fazendo. Então era mais fácil para ele se projetar com a guitarrinha. Sem perceber, ele estava dando uma identidade muito forte à guitarrinha. Aí a questão da identidade, né, esse assunto. O instrumento nos anos 60 não criou a identidade, a Jog tentou e a Del Vecchio tentou criar uma identidade, criar uma referência. E se você parar para qualquer guitarrista da época, os que fizeram o carnaval, eles não vão saber lhe responder assim, qual era a identidade da guitarrinha, qual era a guitarrinha. Porque qual é a identidade? A guitarra pro rock, a gente conhece a Fender, conhece a Gibson, isso são referências que se criou. PRS são guitarras que ficaram famosas na sua criação. Como tem muita guitarra de luthier que também não projetou. Né? Zaganin é tão limitado quanto o meu trabalho, que é só guitarra baiana. Mas a ideia da identidade foi criar uma identidade sonora. Aí eu passei a pesquisar, estudar e fabricar o captador dela. Porque a guitarra baiana sempre foi adaptada. A gente pegava a captação, né, essa peça aqui, geralmente era uma guitarra normal, 6 pinos, realinhava, ainda usam assim, a galera ainda faz assim. Pega um captador de guitarra tradicional, coloca na guitarrinha, funciona. Mas cada guitarra tem um som diferente, como eu falei, o timbre do instrumento está direcionado ao captador que está se utilizando. E para você criar uma referência, o som da guitarra de Armandinho, todo mundo conhece. Você não vai encontrar no mercado um som igual, então isso é uma identidade. Consegui fazer essa identidade, construindo os drives, construindo a concepção da guitarra de Armando, a eletrônica dele e tal, tem um padrão. A Kibia da Yoga, que as pessoas compram do modelo dele, tem um padrão que se tocar em qualquer lugar do mundo, você vai ouvir o som de Armandinho, esse som mais fosco, mais grave. E outra coisa que mais bravo foi conseguir colocar forma, a identidade na estética, a identidade na forma. Por quê? Nos anos 60 eles erraram porque cada um queria um desenho. Ninguém pensou em como a Jog e a Del Vecchio, porque a Jog e a Del Vecchio eles não quiseram amadurecer o projeto. Ele terminou como um cavaquinho e as pessoas já tinham Fender funcionando bonitinha. Ninguém queria aquela guitarra esteticamente assim, antiga, né? E aí eu criei todos os desenhos da gente, tem vários modelos, como para cada guitarra, para cada artista eu criei, eu chamo de estar sério. Essa é de Luiz, ela veio porque voltou para fazer um trabalho. Então na época, Luiz é muito clássico, ele toca todo tipo de instrumento. E quando eu criei a guitarra dele, em 97, eu desenhei com ele na cozinha da casa dele, lá na Caminho das Árvores, ali, né? E aí eu fiz o desenho e depois fiz construir. Isso ainda era na época, era com formão, eu não tinha máquina, né? Era uma escultura, eu sempre fiz minhas esculturas. E a guitarrinha, assim, criou uma identidade também, muito forte com o Luiz. Essa guitarra parada, as pessoas que estão no mundo da guitarra baiana, nesse universo, sabem que o Luiz vai encontrar. A harmonia é mais abrangente porque ele tem muitas outras atividades com guitarra baiana. O Luiz é só em período de carnaval. Mas foram desenhos que eu criei que criou identidade. E essa... Pronto. Fica melhor para explicar. Esse desenho da Aruana, o desenho mais consumido entre os guitarristas seria aquelas Ibanez, né, aquelas guitarras mais tradicionais do rock and roll. E eu procurei uma linha próximo àquela ideia da Ibanez e fiz essa guitarra Aruana que aconteceu. O mundo todo consome ela, por ser barato, né, é profissional o som. E a Armandinho, foi essa estética que eu melhorei de um desenho que já era dele. Mas era feinha a guitarra, ele mesmo reconhece. E aí criei a estética do desenho dele e os desenhos foram empolgando. Como? Armandinho tocando o instrumento. E o desenho mais agradável visualmente, a gente conseguiu alcançar todos os músicos de todas as naturezas, né, de todos os estilos e ritmos. Essa é a Aruana, que eu falei. Então é um instrumento que
Assim, virou mesmo isso aqui é uma peça publicitária, na verdade. Um de vocês vai ganhar essa guitarra, não sei quem, vai ser sorteado. Não é você? Oi? É porque é o seguinte, todas as guitarras que eu fiz, eu geralmente homenageei as coisas da Bahia. Eu sou sergipano, então a Itapuã, Caicó é uma música de Haroldo, do rock de Caicó, mas Caicó é uma cidade que ele conheceu a esposa. Então ele fez essa música para homenagear a esposa lá em Natal, que é o Caicó, a cidade. Fez a música rock de Caicó e eu fiz a guitarra Caicó. Fechou. Aí eu queria fazer alguma coisa também para ser lembrado da minha terrinha, e a praia que a gente tem é Aruana. Aruana é uma praia que as tartarugas aruanãs desovavam lá na costa e só desovavam em Sergipe e Maceió. Não existe outro lugar na costa brasileira que essas tartarugas aruanãs. Então os indígenas, na época remota mesmo, eles chamaram essa praia Praia de Aruana. E aí ficou conhecida e eu coloquei a guitarra Aruana, que é um nome até musical, é bonitinho. Então não sei quem vai ganhar, mas é uma ferramenta profissional. Deixa eu passar aqui para vocês darem uma olhada pertinho, vocês verem mais com gosto. Vai ver quem vai ganhar, né? Aí fica uma Vocês vão passando aí, vão dando uma olhadinha. Aí, Vão sentindo. Eu não vou nem pegar. já conhece, já meteu a corda certa. Armandinho era bandolinista, o pai era bandolinista. Eles criaram a guitarra elétrica. Independente de quem criou lá fora, eles não tinham informação. Eles foram geniais. Eles descobriram uma forma de traduzir o som sem a microfonia. E levaram os pauzinhos elétricos e no Tabariz eles faziam a festa, o volume aumentou, a quantidade de gente aumentou. Foi quem gerou o trio elétrico, aquela fubiquinha, foi para colocar na rua o som que eles inventaram. Dodô era eletrotécnico, Dodô instalou as caixinhas deles ali. Na fubiquinha, se vocês forem lá no Museu da Música, você vai ver do lado das portas, pode olhar, tem 2 lugarzinhos para botar o uísque deles, o copinho. Até nisso os caras pensaram. E aí, ele, com os paus elétricos, ele saía na rua tocando, então saíram do local, do Tabariz, dos barzinhos que eles tocavam, foram para a rua e o povo veio atrás. Isso, assim, cresceu. Aí veio outros, lógico, veio patrocinadores, veio o seu Orlando Tapajós, e ela foi tomando forma e cresceu, virou o trio elétrico que a gente conhece hoje. Mas não tinha nada a ver com guitarra baiana, ela foi chamada de cavaco de trio. Nos anos 70, Armandinho e Moraes fizeram até uma música chamada Guitarra Baiana. Uma música que Moraes só fez como ninguém, eu nunca vi uma coisa daquela. E Armandinho traduziu na guitarrinha. Mas a guitarra passa a ter nome de guitarra baiana a partir daí. O fato de Armandinho assumir a guitarra nos palcos como ferramenta de trabalho, ela foi que deu a maior identidade a esse instrumento, foi o próprio Armandinho. Por isso que eu digo que você é o pai da guitarrinha, da guitarra baiana. Não é porque a concepção, a construção da guitarra baiana, ela por si só não teria a força que tem no mercado cultural. A música que eles criaram para a guitarra baiana, a biblioteca que eles criaram, foi que impulsionou a guitarra de uma forma assim, a virtuose dele. Né? Criou uma forma de uma concepção da guitarra de uma coisa superior. Porque se não tivesse a música deles, não tivesse, ela tinha se acabado lá nos carnavais, com certeza, não ia acontecer mais. Como vários instrumentos que surgiram e se apagaram. Vocês, quando eu terminar, vocês vão vir aqui na mesa para ver as peças que eu falei, elas estão todas aqui para montar, tá? Eu vou passar logo esse filme e depois a gente vai explicar cada parte. Andrei, pode soltar e você vai dando pausa para eu explicar. Essa assim é a parte mais instigante. Sei que vocês não vão construir, mas é importante conhecer. Tá? Já se manifestou. Né? André, agora você vem que você dando pausa, viu? Segura aí. Eu vou explicar a mesma coisa. Primeiro passo para a construção da guitarra elétrica. Eu gosto de eu mesmo ir buscar a madeira. Às vezes tem árvore que morreu, que caiu, vai cair na casa de algum senhorzinho. A última árvore que eu comprei, eu rodei lá em Piranha, saí de Aracaju, de Piranha, mais 45 quilômetros, uma árvore que nasceu nas pedreiras. Então o que acontece com essa árvore? No momento que
tem chuva e tal, ela começa a desenvolver. Quando vem a seca, ela iuga como se fosse morrer e começa a criar aqueles desenhos tortos na madeira. Então, essa coisa íngreme da árvore, ela cria desenhos fantásticos na madeira. E aí, como tinha caído lá nas pedreiras, a gente subiu eu levei a motosserra e seccionei e fui trazendo os pedaços. Bom para fazer o bandolim e as guitarrinhas. Então a primeira coisa é nivelar. Uma guitarra geralmente eu uso com 4.6 de espessura, que é para caber essa peça. A Floyd Rose, ela tem um comprimentozinho de 5.4, então com mola tudo a gente já deixa no limite. Então pode soltar. O que estava fazendo aí é cortando a peça, seccionando. Então pode ser qualquer tipo de madeira. Rapaz, tem um pause aí. Pode ser qualquer madeira. Aí qual é a função da madeira? Como eu disse, ela não influencia no timbre do instrumento. Agora funciona, ela influencia na sustentação da nota. Eu vou explicar. Armandinho tem uma gravação dele. Eu falo Armandinho porque Armandinho assim, é o que mais tem coisa na internet, biblioteca para vocês pesquisarem. Então Armandinho me mostrou uma guitarra, a Axé Bahia, foi a última guitarra fabricada no Rio, para ele, antes das minhas. Então ele vai tocar Quizardas, tem uma nota em Quizardas, que a sustentação dela ali ela precisava de muito tempo para segurar essa nota. Então Armandinho bate 3 vezes na palheta, a mesma nota para segurar. Então o tamanho, a quantidade de madeira, o tipo de madeira que utilizou, ela não deixou o instrumento vibrar o suficiente para sustentar a nota. Então o que a gente fez? Uma madeira mais densa, tipo o pinho, que é a madeira mais fofa. Se você fizer guitarra com pinho, você vai ter o som, você vai ter o timbre, você vai escutar tudo. Mas quando você der uma nota e quiser um acorde, quiser sustentar para deixar ela soando ali, então ela vai morrer muito rápido, porque a vibração dela não acontece, não realimenta as cordas param. E uma madeira muito dura, eu vou no exagero, o próprio jacarandá. Se fizer o corpo todo de jacarandá, ela, na hora que bater, ela vai continuar alimentando isso. Por muito tempo ela fica vibrando. Se você segurar no instrumento, você percebe que ele ainda está vibrando ali. Então essa nota que a Armandinho deu foi corrigida com um cedro mais duro. Porque dentro do cedro tem uma família imensa, tem várias densidades da madeira. E aí corrigiu essas notas de Armandinho, tanto que ele passou a fazer muita música agora. Fez com vocês no trabalho aquele Brasil Afro-Sinfônico, ficou lindo. Então ali tem muita música clássica que, inclusive a área da corda sol, que é a mais complexa, que tem notas ali que dura mais de 40 segundos e a nota vai até o final e não morre. Então isso foi uma das conquistas. Mas aí é o conhecimento de madeira. Mas para construir a guitarra você pode usar qualquer madeira, até para começar, para não estar comprando madeira cara e gastar dinheiro assim. Que a primeira... Essa madeira é como? Essa daí é andirola. É uma madeira, veio lá do Pará, é uma madeira dura, sólida, com a textura do cedro. Se deixar ela... Não, isso aqui, a andirola é essa cor aqui. Isso aí, não, essa aqui é cedro, a andirola é essa aqui. Olha o peso dela. Você vê que ela... Então esse peso aí, pode passar para vocês querem ver? Vacilar. Esse peso aí, ela vai fazer a vibração continuar na madeira, porque as veias são mais fechadas, ela é mais densa. Né? E aí, solte aí, Andrei. Aí o que está fazendo aí é o processo macro e o processo de luteria. Essa era a forma que a gente construía. Eu tinha indústria, eu desisti da indústria porque não valia a pena. Aí transformei a indústria em macro-luteria. Foi marcado, aí agora a máquina que eu utilizava na época, vocês vão ver cortar uma serra-fita. Mas a galera faz ela com tico-tico, tem uma lâmina que consegue cortar. Tem que ter muita habilidade, porque a tico-tico ela caminha. Né? Essa perpendicularidade ela é fundamental para acelerar o processo. Se ela sair torta para você botar no lugar, ela está muito para baixo. Então essa é a parte da secção. E como eu falei, essa parte ela pode ser de qualquer forma. Eu uso os gabaritos para padronizar. Aquele lance que eu falei, é preciso padronizar para que você vai ser identificado. Sem a padronização você não. Mas
Essa não é nem a parte mais importante, porque qualquer desenho que eu coloco vai funcionar. A parte mais importante vai estar entre o braço e a porta. Esse foi um cedro que eu comprei lá da região do Amazonas também. Ele chama de cedro arama. É um cedro terrível, ele arde, está trabalhando, ele arde a garganta, eu parei de comprar funcionário de amor. Mas é uma maneira de uma densidade média, boa para o instrumento, segurava as notas tranquilas e tinha textura, né, para fazer ela natural. E outra coisa é que você não precisa também, se você quiser fazer um instrumento, quiser construir, você não precisa ser ou usar a ferramentaria, porque eu teria a concepção. Você precisa entender aquilo que eu falei do eixo, do seu desenho, mas você pode chegar na serraria com o seu desenho projetado pronto, falar, corta isso aqui para mim, fazer, e levar para casa e no formal, que é o prazer também de manipular a madeira, né? Não é deixar pronto. Aí você vira um engenheiro que não teria. Essa é uma forma que eu encontrei mais rápida de padronizar. Eu fiz um gabarito para a indústria. Fiz um gabarito na base, parafuso ao instrumento, e esse rebolo, que é como uma plana, ela vai depilando a forma que está aqui embaixo com essa rolimã. Então, o que copiar em cima, o que copiar embaixo, é para copiar em cima. E aí você consegue um padrão como essas guitarras. Se fizer 10 mil unidades, vai ser todas iguais. Tem o perigo de errar e perder. Tem que ter habilidade, chegou nesse ponto aqui, essa madeira é mole. Se não souber entrar no bico, ela quebra. Ele bate na joga fora, um pedaço do bico. Então, até para operar as máquinas, tem que ter uma certa habilidade. Primeiro com a segurança, né? São ferramentas perigosas. Se o rebolo desse roda a mais 24 mil rotações por minuto. Então, se ela se soltar uma peça, você nem vê onde foi parar. E aí eu sempre tomei cuidado de usar elas com essas travas de segurança. É o rebolo que entra e prende em cima. Agora, o mesmo instrumento, fazendo no caso, se você não tem a máquina, você pode fazer. Precisa, no mínimo, de um disco, né, de lixa, mas você consegue, com muita paciência. O processo se torna mais lento de construção, mas você consegue fazer a mesma guitarra. Só perde o padrão. Coisa de décimos de milímetros, mas perde totalmente o padrão. Quando você chegar na centésima, se não tiver o gabarito você já perdeu a forma sem perceber. Né? Essa abertura das cavidades. Outra grande sacada. Essa é a abertura do braço. Como aí, aqui é uma outra forma, é uma pupila superior. Como ela funciona? Segura aí. Como é que ela funciona? Deixa eu rodar para eu pegar uma mais clara. Essa já é uma forma industrial mesmo de se fazer a guitarra. Para aí, pronto. Segura aí. Aquela mesma peça que eu fiz no rebolo que estava limpando as laterais para padronizar, essa é o inverso. Essa ela entra em uma caixa para não mexer, ela é parafusada, ela é presa na lateral, mas embaixo eu tenho o desenho cavado das cavidades que eu quero. Então, é onde essa fresa passa, aqui embaixo na mesa tem um pino na mesma bitola que fica. Então o gabarito entra no pino e vai rodando. Você precisa entender o que está fazendo. É só ter a paciência de deixar ela circular a cavidade que está embaixo que ela copia o instrumento de cima. Isso se chama copiadora superior, essa máquina. Essa ainda tem, eu tenho é rara. E a necessidade desse padrão? Porque todas as guitarras vão ter que morrer nesse tamanho para que o braço, quando entrar encaixado, lute até a ponta que está calculada, eu teria aquele intervalo que eu falei. Essa é a parte que não pode errar. Ele não tem como errar. Precisa ter a segurança do que vai fazer. A outra coisa que na Aruana foi uma sacada. Então, com diversas pessoas que quer tocar como poeira, precisa estar com a capatona na ponta,
Então, em vez de cavar fazer a cavidade do captador, eu cavei um espaço maior e na placa que vem em cima eu posso inferir isso aqui. Então, eu cavei maior, porque se eu quiser colocar o captador na mesma placa, então eu tenho como manipular o tipo de som que o músico vai querer tocar. Se vai tocar frevo mesmo, nervoso, óculos, vai harmonizar. Então isso aqui vai me definir. Já está calculado, né, as peças que vão entrar, entra com o gabarito, não tem dificuldade na produção. É um trabalho maçante, assim, exige muito do operador, porque tem isso na gravação. Para montar 20 guitarras dessa numa manhã, eu como, sabe? Tem que deixar, né? Tem muito para fazer. Essa coisa aí eu. Mas era forma de produzir escala. Uma máquina que não oferece perigo, essa boa de trabalho, perigo de acidente. Tem perigo de perder a peça. Se ela mexer a fresa abaixo, é uma fresa de 12 milímetros, né? Tem o perigo de perder a peça, mas não de se acidentar e se machucar. Aí a precisa que eu falei para ele, toda guitarra que entrar é parada mesmo espaço. Vai jogar. A fresada já passou daquelas duas máquinas. Esse seria o processo manual, que é no caso as tupias, vocês conhecem essa ferramenta tupia manual, ela é pequenininha. Ela faz o papel da tela de lá para pequenininha. Dá trabalho, tem que ter muita habilidade com essa máquina. Não oferece perigo de acidente, mas é mais trabalhoso que a outra. E aí, garoto, como você está? Pode ser feito também um gabarito e acrílico. Você vai usar uma limazinha nessa esfera para fazer isso aí. Porque os meninos que trabalhavam na época da indústria, todos tinham habilidade. E é mais rápido ser um gabarito, mas não, eles alcançavam isso. Então você andar com isso em cima da linha assim mas eles tinham. E agora a parte do corpo. Está sendo feito agora o acabamento, procurando o trabalho de luz e tal. Enquanto isso está sendo feito, tem máquina fazendo as placas, que é outro setor fazendo as placas, tem outra turma fazendo os braços, tem máquina fazendo escala. Eu botei por parte para entender como não é difícil, hein? As tarraxas eu importo todas, porque não vale a pena fabricar. Eu fabrico todas as peças na Guitarra Brasil em aço inox, porque é o seguinte, eu percebi que o instrumento de cor, as pessoas tocam com a mão em cima do instrumento, e soa, o calor, terminava oxidando o captador, o parafuso. Aí eu passei a usar, inclusive os parafusos também inox. Então os captadores eu faço no inox, eu para preservar melhor o instrumento. As peças, né, tudo inox. Eu boto os células e as pedras, as partes que eu consigo fabricar e fazer. Por que é fabricado da maneira? Lá, né, porque tem essa guitarra fácil, então o problema é pegar uma peça aí, daí é barato. Então o trabalho de acabamento, aí exige a habilidade real já tem que ser um luthier. Você saber o que está fazendo com a lixa para não deformar, não perder a forma do instrumento, o desenho das linhas. Então a Guitarra Brasil foi uma escola, a gente tem lá 16 luthiers formados pela
Já a Guitarra Brasil, eles entram para trabalhar, na verdade, eles não vão para estudar. Né? E se especializa, tem um luthier lá de acústico, de cavaquinho, de violão, luthier de manutenção, de pintura. A maioria é de construção de guitarra elétrica mesmo. Mas todos trabalhando e subsistindo do ofício mesmo, da luteria. Ganharam espaço no Brasil todo. Sempre que precisam falar, existe esse suporte no meu lar. Se fosse só a guitarra, um dia é suficiente. Com os setores. Mas uma guitarra dessa de harmonia aí, mais 2 meses para fazer. Porque todas as partes, o drive é feito à mão na rosa. Essa fã de rosa é feita à mão, essa base acidosa. Aí vai 5 dias você descobrindo até chegar no resultado. Aí a harmonia só vem 8 por ano, porque não tem espaço lá para produção. Mas tem os setores, as outras modelos, clássicos e tal, cada um tem um tempo construção. A que mais vende é essa porque é mais fácil para a gente, para muitos trabalhadores. E financeiramente seria mais viável pelo fato da velocidade de produção. A guitarra mais barata, mas é mais viável. Toca bem aqui. Não, se pudesse ter a harmonia, eu preferia ter a harmonia. Aí mais toca bem. Então a construção do braço segue o mesmo padrão do corpo, vai passar nos repousos, vai procurar. E principalmente o braço é quem mais precisa do padrão. Porque a gente chama de pegada, essa coisa de você ter um padrão na fenda. Qualquer guitarra do mundo que você pega a fenda, ela tem uma espessura de braço, tem uma largura de escala, ela tem um padrão definido. Pode ser feita no México, na China, nos Estados Unidos, mas você vai encontrar um padrão, pode passar o paquinho aqui. E isso ajuda muito na identidade também do instrumento. Então, essa coisa de botar o braço, hoje eu faço em halter, porque é mais preciso. Né? Eu não uso mais esse processo industrial, porque também não tem mais a indústria. Eu tenho hoje uma máquina de luteria, que diminui a galera e ficou mais fácil. Mas esse padrão é o que vocês vão encontrar em qualquer mercado. A Tajima trabalha assim, a Zagano, todos trabalham ainda nesse processo. Trabalhar com a CLC exige um conhecimento que foge da loteria, um conhecimento mais técnico. Precisa conhecer a loteria para saber o que vai fazer na peça, mas não precisa ser exatamente do que é, porque, como eu falei, eu posso chegar com um projeto que encontra essas peças, a cavidade, com as profundidades certas, e eles vão entregar as guitarras prontas, sem saber nem o que está fazendo. Mas isso se fala no processo produtivo, mas a ideia, e a ideia da oficina das guitarras é mostrar a viabilidade técnica do instrumento quanto cultura, vendo todos os valores, todos os ritmos. É a única guitarra brasileira que você pode encontrar nas bibliotecas de instrumento, é a única autêntica brasileira. O resto veio importado e a gente adaptou. Então é uma cultura que tem que se cuidar mesmo, tem que tomar cuidado. Ela para a Bahia, ela tem uma importância tão fundamental hoje quanto o berimbau, né, que é uma das culturas mais fortes daqui na Bahia. Essa é a ideia. Essa é uma das ferramentas assim, que eu realmente, ou eu ou meu gerente que manipulava. Ela tem uma pauseira. Aqui ela tem uma lâmina, né? Eu corto a lâmina, entre as rolimãs nessa lâmina, embaixo também. E aqui vem uma lâmina, corta, faz o desenho do braço, a gente amola uma faca, é uma peça dessa grossura, feita à mão, para que tenha também a padronização do shape. Só que aí, essa é perigosa, essa aí não vai mexer nem mexer. Porque se ela vibrar um pouquinho e bater na peça, ela toma na mão e realmente machuca muito. Você tem muita segurança no que está fazendo aí. Aí, quando tinha uma produção exagerada, que os funcionários iam fazer, aí eu até mostro aí, eles iam para isso. O processo demorado, mas não vai falar esse período. Aí está fazendo a parte de trás do braço. De trás do braço, isso, o shape do braço.
Porque eu preciso para acelerar, eu preciso de uma altura, aquele padrão que eu falei, de espessura, de largura. Então a largura sai do gabarito daquele rolamento. E a espessura sai dessa máquina que vai me dar que todos os instrumentos têm a mesma espessura. Então se você tocar em um instrumento e pegar outro e o lugar vai tocar, você vai ver que é a mesma guitarra. Mas perigosíssimo essa aí. Só foi marceneiro de verdade. 860 foi o preço que a gente encontrou lá embaixo mesmo para nós subir o mercado. Aí os caras ainda vão para o Mercado Livre e pegam para 12 vezes. Aí você facilita, o lucro dela assim, quase que não existe. Quando você fabrica, porque mão de obra seria mais caro. Então com 4 funcionários que eu tenho lá, mesmo com a produção acelerada, mas quando você pega o custo final, a gente compra chapa de inox, chapa de tudo e transforma. Né? A gente segura ele. A gente transforma. E nessa transformação, os custos, tributos, tal, quando você bota na ponta do lápis dele, vai puxar o custo, aí o que vai alimentar a guitarra brasileira, na verdade, já seriam as outras guitarras. Mas ela mantém viva a ideia da guitarra baiana e ela expande. E a de harmonia? A harmonia custa 5.200, mas é inviável. Não vale a pena. A Armandinho é para manter a história dele viva, foi um pacto que eu fiz com ele. E ela não pode sair se não for branca, se não for a mesma dele. É uma réplica, como a Bia falou lá no começo do vídeo, é uma réplica e só sai se for dessa forma. Porque eu não tenho interesse em vender. Ela me ocupa muito detalhe, ela quase que não entra em máquina, porque eu, quando criei o desenho, eu não sabia que mais tarde isso ia ficar dessa forma, e aí hoje prejudica para fazer. Porque essas partes aqui para tirar, você tem que voltar no formão. Né? Ela tem um shape, ela é arredondada. Quando ele vier, vocês vão pegar na carne, vocês vão ver. Então ela tem muita coisa que é feita à mão. Isso aqui é uma placa de aço inox, que é feito também à mão. Tudo é feito à mão. Essa peça, né? essa base é feita à mão, os captadores, esse drive. Então assim, leva muito tempo para se produzir pintura. Agora o que essa máquina está fazendo? A gente vai seccionar a espessura do braço para que a tarraxa entre na altura certa para soltar. Essas são medidas que você pode botar uma guitarra no lado e pegar, isso aí não teria problema. Você não vai alterar até no processo de aprendizado, porque é um padrão. Tá? Essa espessura aqui que ele vai tirar, a tarraxa precisa passar e ficar com um espaço calculado, para as cordas, para baixador de cordas. Então a gente usa esse disco, também é perigoso, isso aí só mexia eu e ele. E aí vai limpar o resto do disco da mexaria. E aí você teria o braço para cá. Aqui já é o processo manual. Quando a gente tinha uma produção que precisava de colocar todo mundo para fazer braço, então eles desgastavam o braço na lixadeira. Porque tem um disco de lixa que não está aí, eles fazem a cavidade do acesso, e no disco de lixa vai baixando, vai passando, 50 braços vai passando, vai baixando, e é assim que funciona. Né? Essa é a parte fundamental. Se errar aqui, você perdeu o instrumento. Existem programas que eu passei aí. Existem programas, eu gosto, eu não tenho dóis, é uma coisa tão antiga que na minha idade, tem 60 anos. Brincadeira, mas o nosso weight, é o programa que eu utilizo, que eu não preciso calcular. O cálculo de uma escala é muito complexo. Você vai pegar a raiz 12ª de 2, vai achar uma razão e vai diminuindo assim. Você termina usando aí uns 16 folhas no cálculo para terminar a montagem, então isso aí. É um conhecimento que não vai... É enriquecedor, quem quiser aprender, quem gostar de cálculo, eu gosto. Mas assim, não vai alterar nada no processo de formação de um luthier. Porque os programas hoje, existem programas extremamente modernos que dá até a dispersão da corda. Quando você vai afinar um instrumento, lá as cordas mais graves, ela termina saindo do ponto, esticando um pouquinho mais para encontrar o ponto zero do equilíbrio. Então até isso os cálculos de hoje dão. Aí eu uso o nozzle, eu imprimo, calculo, o que hoje é o padrão, e eles com o paquímetro, uma forma manual. Aqui ninguém faz mais isso lá não, né? É só para demonstrar, pode soltar aí.
Então, eu uso 4 casas decimais para não acumular erro. É a precisão a alma do instrumento está aí. É a parte que vai fazer o intervalo, que eu falei. Isso aqui tem que ser muito preciso, esses cortes. Então, se errar em 0,1 do milímetro, já tem problema. Aí é outro processo, né, que é mais... Assim, esse ainda é o que ele marcou, e com serrinha vai fazer. O luthier, a loteria tradicional ainda usa isso, mas dessa forma. Né, os caras são cuidadosos, vai com muita paciência ali fazendo, só que demora. Né? Para você fazer uma guitarra no processo tradicional, não levaria aí um mês construir cada peça. Aí já é essa máquina eu criei na época para produção, porque eu tenho a máquina tubo laser, mas são cálculos cartesianos eles não souberam utilizar. Aí quem utiliza só mantém o tempo. Mas assim, está em desuso, a gente não usa mais essa máquina não. Está lá como um museu mesmo. Porque hoje, eu me aposentei, então quem faz essa parte sou eu, para não cometer o erro, né? Não correr o risco de errar. E aí eu tubo laser, né? Eu faço os cálculos, programo ela para ir fazer isso. Então, ela secciona, ela corta as marcações, eu já não tenho esse cara pronto. E aumentou a produção com a precisão. A velocidade de produção aí é uma coisa, eu fazia 200 escalas e guardava estoque. Passava aí 2 dias ela cortando. Então, você calcula a pressão, a temperatura, né? Aumentando a temperatura, ela cortava tudo. Uma viagem só, ela já tirava essa espessura, que essa madeira está com 6 milímetros de espessura. Aí ela está demorando, a fumaça sai aqui embaixo. Ela está arrancando a madeira de um lado a outro. Porque nessa máquina você calcula a velocidade, o avanço, você calcula a temperatura. Ela é o princípio daquela lentezinha quando era criança, pegava uma lente, botava no sol e ela, né, que é a mesma coisa, não muda. Só que ela joga um faixa de luz de 12.000 volts. Então as lentes fazem uma combinação, quando chega embaixo chega acelerado, aí ela realmente degola. E aí está tudo solto. Então, essa precisão me ajudou também a acelerar o processo produtivo. E aí a mesma coisa, botar as marcaçõezinhas, vamos para o processo de acabamento. Isso é o quê? As rodinhas do carioca que passa? Não. Ali é madrepérola, eu uso acrílico. Eu uso aqui. Isso aqui é a própria laser corta. É a própria máquina corta. Depois, se quiser, tudo que foi produzido ali tem aqui, para entender. E aí vai fazer a cola da peça, aquele lance que eu falei. Segura aí, peraí. Solta aí um pouquinho. Deixa eu liberar a escala. Aí, segura aí, dá para mostrar aqui. Quando tinha aquele desenho que eu mostrei, reto. Então, esse nivelamento daqui de cima, se ela não tiver preciso mesmo, extremamente nivelado, quando você botar a escala, se ela tiver uma forma curva, ela acompanha. Quando você botar os traços, você não vai conseguir regular o instrumento. Aí é coisa micro, lógico que você não enxerga, mas o que acontece se você não tiver cuidado, essa precisão no começo, quando encerrar o instrumento, você vai precisar, eles chamam de dar passe, na verdade é retífica. Então, na hora que você vai retificar para deixar todos nivelados para a corda não bater, aí você vai perder o principal, entendeu? Isso, o cuidado todo desse instrumento, é justamente o eixo. Então, isso aqui, visto de lado, eu teria, tá? E aqui eu teria a escala. Quando a gente coloca o traste, ele vai entrar dessa forma. Ele tem umas presilhinhas aqui do lado que quando entra, ele trava, ele não volta. Mas o que acontece, esse ponto que a gente calcula com 4 casas decimal, ele estaria exatamente nesse ponto. E essa curva, vou trazer para cá, essa curva, o traste é assim. Essa curva aqui,
ela tem um ponto de máxima. E esse ponto define. Se a gente errar naquele cálculo lá e você deixar qualquer que seja o desnível, quando você for retificar, às vezes você corta. E quando corta, o que vai acontecer com o traste? Aí você não tem mais, você cria um intervalo onde a corda vai bater, você não define com precisão a corda. Há instrumento que não afina, instrumento que se chama subtonar, instrumento que você fica compensando, dando vento. Então, o cuidado com esse eixo aqui é o cuidado que você tem com o guitarra. O resto é detalhe. O resto, mesmo que fique feio, fique mal pintado, fique torto, o importante é que no eixo você não erre. Deu para entender essa ideia aqui do traste, como funciona, né? Na loteria, a retífica é isso, eles colocam um sebo e vai lixando até todos os trastes se nivelarem. Pode soltar a letra. Então essa parte é muito... Aí eram meninos treinados mesmo, tinha precisão, eu nunca tive dor de cabeça com eles. Lembra, né, Paty? Hein? Não, aí é níquel. Tem uma fabricante que eu gosto, Sam. Eles fazem traste duro. Hoje existem açinox também. Não, é metal. Não, tem ele. É metal. O traste não pode ser líquido, acho que não. As cordas entram. As técnicas que se utilizam hoje em dia, vou botar uma película quebra. Esse é o processo artesanal de construir o shape do braço. Aquele outro era com a máquina, lembra que eu falei da ferramenta perigosa? Então esse aí demora, você vai passar aí um dia inteiro. Eu, quando tenho pressa, para não ter que ligar aqui, dá trabalho em montar aquela máquina para fazer o shape, eu utilizo a lixa. Eu faço dessa forma, para mim é rápido também. Apesar da CLC fazer esse tipo de trabalho, mas se torna viável, ela demora muito para montar essas curvas. É mais interessante na mancha, é mais. Os meninos que estão comigo lá têm habilidade, se torna mais rápido que você inicia trabalhando. O uso das máquinas para mim, na verdade, lá na Brasil, é mais para a questão da precisão. Tem que ser pontual em cada coisa que você vai fazer para ficar aí. Amigo de Holanda, um músico bandolinista, a gente fez uma experiência, uma pesquisa, e mandou o tempo que ele toca hoje. A coisa que ele mais ficou impressionado foi com a precisão, cada nota na escala, ele explica que é visto. E aí ele teve lá para conhecer, ficou impressionado. Ele está desenvolvendo esse trabalho com a bandolista. É, na verdade, uma terapia fazer um instrumento aqui. É uma coisa terapia mesmo, porque ela. Você acorda com vontade de mexer, você acorda com vontade de todo dia fazer uma pecinha, né, e chegar no resultado. Essa madeira se chama cedro amarelo, é uma madeira também que tem lá do norte. Ela tem a resistência mecânica dela, ela desfilda. A dispensa transparente de ferro, que chama pessoa, tá? E ela tem a textura bonita, né? No Brasil se usava muito café, mas o calor inteiro. Só daí não tem, isso daí é perfeito. E aí, colocar, vai fazer aquele shape, ela passa a ideia. Ela passa um pouquinho para cobrir a placa, né? A parte de pintura. Pintura que é um negócio complicado, porque existe... Aí tem uma estufa, tem um sistema de exaustão, mesmo com máscara, para resinar, é um negócio mais complicado. Né? Essa questão da segurança do trabalho se implica muito com isso. Então, tive que fazer a sala, tem um tipo especializado, ocorreu as texturas de pigmentação que faz hoje. Mas eu tenho um pintor lá específico para fazer esse tipo de trabalho, que eu já está há 17 anos comigo, sabe o que faz.
Mas mesmo assim, você ainda tem que estar sempre orientando e tal, para evitar o vacilo. Você pega essa máscara. Então, para o polidor, para a pintura, aqui tem uma demonstração. Antes de fazer qualquer pintura, tem que ter um tratamento na madeira. Eu uso PU, fundo PU. Ele é sólido, ele é muito duro. Então, ele penetra na madeira, todos os vasos leões são preenchidos e cria uma superfície. Com essa superfície lisa, não acontece aquele. Fica as linhas da madeira. Se você pode passar, né? Essa vitrificação ela se dá no trabalho de base dessa madeira. Com fundo PU, uso resina própria, às vezes, quando a madeira deixa ela secar e vitrifica. Tem vários componentes, para depois vir o trabalho de laqueamento. Pode passar. Essa vitrificação fazer. Você faz o quê? O laqueamento? No metal tem uns fosfatizantes que você aplica, que é uma. Segura aí, Andrei. Você aplica ela como se fosse um grudo para a resina não soltar. Ela vai, mais uma pancada assim ela solta, mais fácil, porque o que existe é a forma de laquear o metal com uma pintura termostática, com eletricidade. Coloca e ela laqueia, fica o brilho, fica limpo. E aí, por exemplo, a percussão, você toca a percussão, não é viável, porque a primeira pancada que você der com a vibração, ela vai termina trincando e vai soltar os pedaços. Ela é mais para uma coisa estática, um armário que você vai pintar, o fosfatizante ajuda. Uma decoração e tal, mas uma peça de uso não vale a pena. E pode soltar. Aí o processo de polimento, que lá na indústria tinha um polidor e um pintor. Então é outra coisa que ajuda. O nivelamento da superfície, o alinhamento. Então, cada processo de lixa que vai ser feito, ela leva uma média de 6 demãos de resina, 2 de tinta, 3 de PU, leva tempo, mais de 15 dias resinando. Depois de tudo pronto, precisa lixar, mas que a superfície fique polida não pelo polimento, mas que você já enxergue a imagem refletida, ela fica perfeita, você tem a ideia do que está lixado correto. Aí vai passar por algumas massas, o bastão, o pé. Ela vira essa vitrificação que você viu. Mas aí é uma tinta. A laca dela a base, ela é uma madeira, uma montana, é um fundo sólido. A tinta, eu uso automotivo, eu uso poliéster, é uma tinta leve, fina, para pigmentação, mas a maioria geralmente sai natural. E o verniz é específico para madeira também. Aí você tem a guitarra construída. Agora vai partir para a montagem. A montagem. Aí está fazendo. Essa foi uma primeira guitarra do Brasil Guitarras que eu estava fazendo. Então eu sempre coloco o nome dos artistas que participam, como essa guitarrinha, todos têm o nome de quem vai tocar. Então essa daí tinha a galera lá, eu acho que foi em Minas. Então eu estava filmando justamente a guitarrinha que ia para a oficina. Os meus seriais gravo naquela máquina que fez a escala, né, o disco laser, você consegue escrever com ela também. E agora é só acabamento, é só cuidado. Montagem. Esse já tem 10 anos comigo, chegou aí menino. Mas excelente eletrônico, ele é quem cuida dos pedais de Armandinho, é ele quem manipula os drives. Essa parte é mais técnica, essa parte já não precisa ser tão luthier, porque o cuidado com a forma, o cuidado com o acabamento e as exatidões está mais atrás. Né? Aí ele precisa sacar um pouco de eletrônica dele, para trabalhar com outra história, que as frequências ver se está correto. Os captadores ele que enrola, esses captadores aqui são feitos à mão. Olha, pode passar. Deu um pause aí. Isso aí é feito naquela máquina também, corto, aí isso enche com
o fio, tem fio com uma espessura de 0,44 milímetros, 42, 43. Cada uma vai dar um timbre, vai dar um som diferente. Tem uma máquina que enrola, ela dá 5.000 voltas dentro dessa plástica, mais fina que o cabelo, mas ela consegue enrolar. Ela tem esse metal. Pronto, agora. Esses pinozinhos aqui a gente compra as varetas, corta. A função desse pino é, eu mando cortar, captar o ímã cerâmico, né, para ver o tamanho que a gente precisa. O ímã cerâmico ele fica no meio. Bom, o ímã cerâmico, ele funciona assim. Vou fazer aqui. Então o captador ele funciona da seguinte forma. A gente tem então esses pinozinhos aqui, no fundo, aqui é o fundo do captador, tá? Então eles passam. Vai entrar um ímã cerâmico de alto ganho, a gente manda produzir, já vem imantado, divide o campo em 2 polos, tá? Sul e norte. Então esse ímã aqui, no meio, quando ele estiver na bobina, esse pinozinho aqui em cima, que vocês estão vendo, ele vai passar aqui embaixo. Essa peça ela vai ter que ficar colada, topando nesse pino, tá? Para ela impulsionar o campo magnético para cima desse pino. Quando a corda vibra que passa, ela transforma essa vibração em onda de sinal e transforma no som. Então, se você aumenta o campo magnético, só vai ficando mais forte, você já tem o controle do som pelo campo magnético. A Fender usa já vem imantado, esse nome é o Nico 5, é um ímã mais fraco, é uma resistência menor, mas para o som clean, o som limpo que eles fazem, sim, é mais interessante. Então o princípio do captador é esse, você vai pegar o ímã, o açúcar, e quando for junto o rambuque, juntar os dois, esse ímã tem que topar literalmente em todos os pinos. Se o pino ficar sem topar, a corda vai ficar muda. Ela não recebe o campo magnético, não tem vibração para transformar em som. Então o princípio do captador é esse. Pode soltar aí. Essa na época eu comprava aquelas cantoneiras de aço inox, cantoneira não, eram uns tubos quadrados, cortava, mas isso aqui me incomodava, essa curva toda, que atrapalhava na posição de cordoar o instrumento. Aí eu mudei, passei a comprar chapa e fazer o vínculo mesmo. Isso aí é feito lá também, em aço inox, esses parafusos são aço inox. O mercado brasileiro já produz em abundância, assim, não tem mais dificuldade de conseguir. Isso aumenta a vida útil do instrumento, garantindo o futuro para a cultura mesmo, que a ideia dela não morrer. Porque se ficar velho enferrujado, os caras se encostam, vai para a garagem. Feito naquela máquina também. Ela vai de 0 a 12.000 volts de pressão. Ela corta, ela grava o aço inox, ela grava o metal, ela faz tudo. Grava até o vídeo. E aí você calcula a temperatura, ela cava a placa. Mas essa não tem não. Isso aqui é feito naquela máquina. Ela você passar o dedo, você sente o baixo relevo. Né? E é preenchido com uma cera dura. Quando ela seca, vai na máquina e dá um polimento. Aí ela escreve no acrílico dessa forma. Parece difícil construir, sai não, essa não tira mais nenhuma. Parece difícil construir um instrumento, mas na hora que você se habilita e faz o primeiro, você vê que não é. É maçante, é um trabalho assim, que exige foco e dedicação. E se pensar nela como mercado, aí que existe foco e dedicação mesmo. Senão, você passa batido no tempo, passa batido na
do próprio propósito e cansa, você mesmo enjoa. Não precisa ver circular seu trabalho, o que anima é você encerrar e ver ela nos palcos trabalhando, ver ela funcionando. Isso é instigante. E aí pronto, vai repetir, Mike, aí você pode encerrar. Aí acabou. Então o processo de construção da guitarra elétrica é basicamente qualquer guitarra elétrica, não é a guitarra baiana não. Qualquer guitarra parte desse princípio. Lógico que tem empresas que tem robótica hoje que faz, a madeira é ela mesma seleciona a corda, já sai tudo pronto. Mas as mais tradicionais ela ainda utiliza a luteria como forma. A Takami, que é uma marca de violão mais conceituada, eles a Taylor, essas marcas, ele ainda utiliza a mão de obra para fazer esses acabamentos, fazer o encerramento do instrumento, o shape, colagem. As máquinas são utilizadas para cortar, para fazer as partes e peças, como a gente fez aqui. Mas ainda assim usa como eu uso mão de obra para fazer o encerramento.